Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu. Ele nasceu em Arona no ano de 1538, depois de ter conseguido o doutorado. Foi nomeado cardeal pelo Papa Pio IV, que era o seu tio, e eleito bispo de Milão. Foi um verdadeiro pastor. São Carlos Borromeu, ele visitou várias vezes a sua diocese. Ele tinha um desejo muito grande de cuidar das ovelhas a ele confiada, porque ele via que as ovelhas não podiam se perder. Ele participou também de algumas atividades relacionadas à sua diocese, convocando alguns sínodos e pedindo a Deus a graça que os sacerdotes também pudessem viver a vida de santidade. Ele morreu no dia 3 de novembro de 1584. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 24. Jesus está na casa de um fariseu. Ele foi convidado para um banquete nesta casa. E aí uma pessoa que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Realmente, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande verdade. Feliz daquele que depois que passar a vida aqui na terra, possa ganhar a sua salvação e entrar no céu. Jesus fala isso mesmo, que lá no céu nós seremos servidos por Ele. É uma metáfora para dizer que lá no céu nós teremos uma felicidade muito grande. Todas as vezes que Jesus fala do céu, do reino dos céus, ele sempre faz uma comparação com uma festa, ou uma festa de casamento, ou um banquete, porque nesses lugares, geralmente, nós estamos felizes. Quem é que não fica feliz diante de um banquete suculento e maravilhoso?
Quem é que não fica feliz num casamento, na participação ali, na festa, desde o momento em que o noivo e a noiva entram para ali, prometer ao outro felicidade, alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e depois aquela festa maravilhosa. Então Jesus faz essa comparação de uma forma humana para nós entendermos o que é o reino dos céus. E aqui, depois que essa pessoa fala, feliz aquele que come o pão no reino de Deus, aí Jesus fala ele começa a contar uma parábola de um homem que convidou pessoas para o banquete na sua casa, e chegou na hora, as pessoas começaram a fazer o quê? Inventar desculpas. Eu não posso ir porque eu comprei um campo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Aí o outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Peço também que aceite minhas desculpas. Aí o terceiro, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou triste para falar para o patrão. Foram convidados, inventaram desculpas para não participar da festa. O que é que nós podemos tirar disso aqui? Todos nós somos convidados para participar deste grande banquete. Todos nós somos convidados para ir para o céu. Por isso nós precisamos tomar cuidado com os inimigos da nossa salvação. E quais são esses inimigos da nossa salvação? O diabo, o mundo e nós mesmos. Nós precisamos estar sempre na vigilância. Jesus disse que é para nós vigiarmos e orarmos para nós não cairmos na tentação. Na tentação que é o demônio que quer nos tirar da salvação que Deus quer nos dar. E geralmente, meus irmãos, esse tipo de tentação que está aí nos rodeando, nos tira do caminho. E aqui, olha, eles foram colocando as dificuldades, as preocupações com as coisas dessa vida. Deus estava dando para eles algo maior e melhor, e eles ficaram presos à junta de boi, ao trabalho no campo, ao casamento e assim por diante, e não aceitaram o convite. O que foi que Deus fez? Chamou os que não estavam sendo convidados. Quem são esses que não foram convidados? Olha, primeiramente, os convidados aqui, no entendimento histórico da salvação, o evangelho primeiro é levado para os judeus. Esses são os convidados, os primeiros. Depois vem os pagãos, que somos nós. E o que foi que aconteceu? Através desses fariseus, doutores da lei e tudo mais, eles não quiseram acolher Jesus. Então, aqui está a questão da desculpa. Não quiseram. Tiveram a oportunidade de encontrar salvação em Jesus e não quiseram. Aí o que foi que aconteceu? O evangelho foi pregado para os pagãos, as pessoas de outras nações, aqueles que estavam levando numa vida errada, e eles abriram o coração. Foi isso que Paulo, ele percebeu. Paulo viu que quando ele pregava para os judeus, era tanta dificuldade, mas quando ele pregava para os pagãos se abriam. Aí ele falou para Pedro, você cuida então dos judeus que eu vou para os pagãos. E os pagãos acolheram a boa nova. Na nossa vida cotidiana, infelizmente, meus irmãos, tem muitos católicos aí que já não estão mais perseverando, que não querem saber de Deus, que estão voltando à vida errada. Tem católicos que, de católicos, estão se tornando pagãos, estão vivendo como pagãos. Mas, graças a Deus, tem muitos pagãos que estão se voltando. Era para ser todos. Era para que todos pudessem atender o chamado. Convertei-vos e crede no Evangelho, mas nem todos estão querendo.
E eu quero pedir para você o seguinte: persevere você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sempre digo aqui que a questão não está simplesmente numa conversão que a pessoa diz, eu me converti, eu mudei de vida. Não é isso. A questão é perseverar, é se converter sim, mas perseverar. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Que Deus nos conceda a graça então de um dia todos nós nos encontrarmos lá no céu, porque Jesus, ele fala aqui no Evangelho que Deus queria que todos pudessem participar desta grande festa no céu, mas nem todos aqueles que foram convidados provarão do banquete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.